O PT sempre foi especialista em desviar o foco. Enquanto a mídia fala que Bolsonaro foi até a embaixada da Hungria, que Bolsonaro está tentando fugir, enquanto todo mundo fala disso, vamos bloquear o evento da Michelle Bolsonaro no teatro e assim por diante, né? Agora parece até que tem revista aí querendo saber quem vai ficar com os lucros do perfume do Bolsonaro. Olha isso. Não perguntam isso para outras empresas, né? Só o Bolsonaro tem que explicar. Mas enquanto a mídia fala disso, você não vê isso aqui, ó. Eu quero falar com você hoje sobre um verdadeiro assalto que está acontecendo com os aposentados. Então, se você é aposentado, se você pretende se aposentar em breve, ou se você tem alguém da tua família próximo a você aposentado, preste atenção. Vou gastar praticamente todo o tempo desse vídeo falando sobre esse assunto. E no final, vou te dar uma dica para você fugir do assalto que está acontecendo com os aposentados Brasil afora. O governo muito amigo dos aposentados está literalmente assaltando os aposentados. A gente vai falar sobre isso. Mas a gente poderia falar de outras coisas também, que a mídia está falando muito pouco. E a grande mídia, principalmente a mídia televisiva, não está falando nada. Enquanto eles se preocupam com a embaixada da Hungria, olha só o que eles deixam de falar. Veja comigo aqui. Rombo histórico. Contas do governo Lula tem rombo recorde de 58,4 bilhões em fevereiro. É o pior resultado da história para o mês de fevereiro. Mas eles estão preocupados se o Bolsonaro foi ou não para a embaixada. Eles também não querem falar que as queimadas no Brasil, especialmente na Amazônia, segundo o IPAM, as queimadas tiveram um aumento de 410% no mês de fevereiro. Tudo no mês passado, por quê? Porque é quando fechou os dados. Então, em fevereiro, 410%, mais de 4 vezes o aumento de queimadas. Mas a Globo não está falando disso, ninguém fala disso. A PGR é acionada para investigar Lula e Janja por móveis desaparecidos. Você ouviu isso em algum lugar? Só se você foi buscar nos jornais, né? Em notinhas. Porque, na verdade, a grande mídia não quer falar sobre isso. E aqui tem um crime de calúnia que precisa ser apurado. Também poderíamos falar disso aqui, ó. Ministério da Saúde deixa faltar remédio para hanseníase. E aí tem um agravante. Se você sofre desse mal, conhece alguém que sofre desse mal, e não encontrar o remédio no SUS, você também vai ter dificuldade para encontrar ele na rede privada. E aí a situação da doença pode se agravar muito. E a culpa é de quem? É da saúde. E não é só isso não. Não é só isso não. Se você hoje depende de remédios do SUS, você sabe que já está faltando um monte de remédios, que o SUS já não está liberando. E a coisa tende a ficar muito pior. Poderíamos falar também do aumento da energia, que está vindo aí. Poderíamos falar da inflação, que está batendo quase 1% ao mês. Poderíamos falar de grandes empresas de investimento americanas que estão recomendando que todo mundo corra do Brasil. Uma, inclusive, com um título que diz que o PT já quebrou e vai quebrar novamente as grandes empresas do Brasil. Mas eu quero falar com você sobre um assalto que está acontecendo aos aposentados. Olha, é triste ver o que é feito com as pessoas mais carentes desse país. E aquele que se diz o defensor do pobre, o pai do pobre, na verdade ele vive do pobre, ele é o abutre dos pobres. Olha só o que está acontecendo. Não que tenha começado agora. Vou colocar a tela cheia para que você possa ler comigo e a gente vai comentando. A matéria é longa, mas vale a pena, principalmente se você tem alguma relação com algum aposentado ou se você é aposentado. Olha a situação que está acontecendo no Brasil inteiro. Fique atento. Matéria de hoje, do jornal Metrópolis, exclusivo. Farra do desconto em aposentadorias fatura 2 bilhões de reais em um ano. Bilhões, com B de bola, em apenas um ano. Entidades parceiras do INSS são alvo de milhares de ações judiciais por descontos indevidos de aposentados. Triplicam com isso o faturamento, né? Aumentam em 3 vezes aí o faturamento. Essa matéria, para dar os créditos aqui, matéria excelente, por sinal, é do Luiz Vassalo. Matéria de hoje, dia 27/3/2024. Olha o que diz a matéria. São Paulo. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, escancarou as portas para que associações sem fins lucrativos, acusadas de aplicarem descontos indevidos em aposentados,
faturassem mais de 2 bilhões de reais desde janeiro de 2023. Essas entidades respondem por 62 mil processos judiciais em todo o país e chegam a ganhar mais de 30 milhões de reais por mês com contribuições descontadas diretamente na folha de pagamento dos aposentados. Então veja o seguinte, não é exclusividade desse governo. Isso já acontecia antes, mas um número bem menor. Você vai ver na sequência aqui que eram 21 as entidades autorizadas a fazer esse desconto, agora são 29. Então, na teoria, aumentou 8 entidades apenas. Mas o faturamento é um absurdo, com algumas, inclusive, mudando a sede para poder afiliar pessoas de outras cidades onde eles não têm qualquer tipo de trabalho. Se é que tem trabalho lá onde tinham as sedes antes, né? Mas receberam autorização e cresceu muito. O desconto em folha, ele acontece já há muito tempo, ele é normal. Repito, não é dessa gestão. Mas ampliou demais, uma forma exagerada e até mesmo sem a assinatura ou com assinatura falsa. Inclusive, na matéria também você vai ver a acusação de dados vendidos pelo INSS. É muito complicado, é um verdadeiro assalto a todos os aposentados desse país. 30 milhões por mês para não fazer absolutamente nada. Você vai ver na matéria inteira que não fala de um benefício sequer que o aposentado receba. Então, você que é aposentado, tome muito cuidado. Não autorize nada a ser descontado em sua folha de pagamento. Não autorize. Se você autorizar, você vai ter bastante dificuldade para tirar depois. Não permita. Ah, mas é para ajudar a criancinha. Cuidado. Cuidado. Essas entidades ajudam muito as suas criancinhas. Ajudam muito os seus idosos. Mas você, muito difícil. Não que não tenha, mas são pouquíssimas as entidades sérias nesse país. Infelizmente. Vamos continuar a leitura aqui? Depois a gente vai comentando passo a passo para entendermos juntos o que está acontecendo. Dados obtidos com exclusividade pelo Metrópolis por meio da Lei de Acesso à Informação. Só uma pausa aqui, então esse dado não foi liberado porque o INSS é bonzinho, mas sim porque existe uma lei que obriga a divulgar números, não explicações, mas números, e foram nesses números que o Metrópolis conseguiu encontrar esses dados. Esses dados mostram que existem hoje 29 associações autorizadas pelo INSS a praticar o desconto de mensalidade associativa nos benefícios de aposentados e pensão, por meio de acordos de cooperação técnica. No início do ano passado, ou seja, no início da atual gestão, o número de entidades era de 21 entidades aptas a aplicar a contribuição em troca de supostos serviços oferecidos ao associado, como assistência à saúde. Mas no período, o número de afiliados explodiu, assim como o faturamento mensal dessas associações, que saltou de, olha só, até o início dessa atual gestão, a soma de todos os descontos do Brasil inteiro era de 85 milhões. Isso no início de 2023, no início da atual gestão. Hoje, a soma mensal é de 250 milhões. Só isso. Só aumentou isso. O problema é que dezenas de milhares de aposentados dizem ter sido filiados a essas entidades sem autorização, o que é ilegal, e são obrigados a acionar a justiça para conseguir reaver o seu dinheiro descontado indevidamente. As pessoas não assinaram, mas lá consta como se tivesse assinado. E aí o desconto indevido acontece. E essas associações, para que elas criem uma dificuldade maior de serem rastreadas, elas são colocadas em nome de laranjas. Olha só. Associação em nome de laranjas. O Metrópole apurou que parte dessas associações estão em nome de aposentados de até 80 anos de idade e moradores de periferia das capitais do país. Preste atenção nesse caso aqui. Esse é o caso da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, AMBEC, entidade que mais cresceu no último ano. Saltou de 40 mil para 600 mil associados, com faturamento de 30 milhões de reais por mês, ou 1.500% a mais. Ela conseguiu aumentar o número de associados em 1.500%. Isso em um ano, o que daria aí 1,8 milhão de reais. Isso uma entidade apenas. Não é normal, né? Por mais que fosse, não estou dizendo que não era,
ou que não é, uma entidade séria que praticasse um serviço sério, ainda assim, você ter um aumento em um ano de 1.500%, não é normal. Não é normal. A Ambec tem um acordo com o INSS para descontar R$ 45 por mês dos aposentados em troca de supostos benefícios. Lembrando que esses benefícios não foram comprovados, nenhum deles, até o momento, né, nessa matéria pelo menos, em todo o país. A associação já foi alvo de 4,7 mil processos judiciais e acumula condenação por danos morais. A entidade fica sediada em um escritório na Vila Olímpica, na zona sul de São Paulo, onde toda semana chegam dezenas de intimações judiciais. Como o Metrópole revelou, em dezembro do ano passado, a Ambec foi criada em nome de laranjas. Vou repetir para você. Como o Metrópolis revelou, em dezembro do ano passado, a Ambec foi criada em nome de laranjas. Tinha como presidente formal a auxiliar de dentista Maria Inês Batista de Almeida, de 63 anos, que mora na periferia da zona leste de São Paulo. Mas na prática é uma associação ligada à seguradora de saúde de um empresário próximo de lobistas e políticos do Centrão no Congresso Nacional. Aí você entende o porquê o desespero do Centrão em ter cargos, Caixa Econômica, tantos outros, a briga que você ouviu nos últimos dias por cargos, porque os cargos representam isso. Ah, mas é o Centrão, então. Quem colocou o Centrão lá? Sabe aquela frase, fulano rouba, mas faz? Poderíamos usar uma outra, rouba e deixa roubar. Né? Porque foi assim em todas as administrações de esquerda do Brasil. A esquerda que está no poder é investigada, é condenada, mas os seus arredores também. Também, infelizmente. Não são egoístas, né? Pelo menos não assaltam sozinhos. Trata-se do empresário Maurício Camisotti, dono do grupo Total React, que apareceu nas investigações da CPI da Covid em 2021 como autor de uma transferência de 18 milhões a Precisa Medicamento, do lobista Francisco Maximiano, envolvido na negociação da compra das vacinas indiana Covaxin pelo governo federal, que acabou cancelada por suspeita de fraude. Lembra aquela história na Covid? Porque ele tentou comprar, mas não comprou. Cancelou quando teve a suspeita de fraude. O cidadão que hoje é proprietário dessa empresa, que desconta dinheiro dos aposentados, era ligado também nesse assunto. E olha a diferença que nós vivemos hoje. Né? Um governo que tentaram fazer uma fraude, descobriram que era fraude, desconfiou que era fraude e não permitiu. Para o que está acontecendo hoje. Mas a preocupação é se o ex-presidente dormiu ou não na embaixada. Infelizmente, né? É com isso que a nossa imprensa se preocupa. Cortina de fumaça, uma atrás da outra. E-mails, conversas de WhatsApp e documentos reunidos pelo advogado Eli Corrêa, advogado da empresa que cuida da gestão da Ambec, cujo sócio e antigo homem de confiança rompeu com o empresário, sugere a participação de Camisotti na escolha de supostos laranjas para presidir a entidade e mostra que a seguradora pelas quais os aposentados pagam quando se filiam, as associações são todas do grupo dele, né? Então as associações criadas pertencem a esse grupo de seguradoras. Nas interpelações judiciais feitas pela empresa defendida por Corrêa, há menção, inclusive, de um ex-agente do INSS citado como vendedor de dados pessoais de aposentados para a Ambec. O Ministério Público Federal abriu 2 inquéritos para investigar fraudes contra aposentados atribuídas à entidade. Ambos foram unificados e estão em andamentos. 2 detalhes aqui. Primeiro, que essa desconfiança já existe há muito tempo. Sabe quando alguém liga para você com todos os seus dados, CPF, nome, ou quando alguém faz um empréstimo fraudulento no teu nome com teus dados? Já existe há muito tempo essa desconfiança de venda de dados por meio de pessoas, não é da instituição ligadas ao INSS. Esse é um.
Um dado. O outro que me chama muita atenção nessa matéria é que se o Ministério Público Federal já tem 2 inquéritos abertos investigando, por que ele não manda suspender os descontos? Está investigando, tem indício de fraude e entra com pedido de suspensão dos descontos. Pelo menos para ou diminui o rombo. Não entendi o porquê não fez isso. Uma coisa simples, né? Qualquer estudante de direito teria essa ideia. Não sei o porquê não aconteceu. O Metrópole procurou Maurício Camisotti e Ambeck, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação. Assinatura falsa. Grande parte das pessoas prejudicadas por essas entidades são pobres, sempre, né? E aí tem gente, aí me causa uma indignação. Vou fazer um ponto aqui. Eu odeio ouvir alguém falar, tal político, seja o político que for, tal político defende os pobres. Mas ele é a favor dos pobres. Vai te catar, não tem político nenhum a favor de pobre. Tem político honesto e desonesto. Tem político que faz algo de bem, de bom, e tem aquele que não faz nada. Mas defensor de pobre, que ama pobre, esqueça, deixe ser inocente, isso não existe. Vamos voltar aqui? Assinatura falsa. Grande parte das pessoas prejudicadas por essa entidade são pobres, moradores de periferias e com baixo grau de escolaridade. São as que mais dependem do dinheiro da aposentadoria e recebem um piso do INSS equivalente a R$ 1.400 mensais. Eles procuram aqueles que ganham salário mínimo. Eles verem menos riscos, né, de se incomodarem, digamos assim, com aquele que ganha salário mínimo. O grande aposentado oferece mais risco para eles, mesmo que percentualmente você descontar 45 de quem ganha 1.400 ou descontar 45 de quem ganha 7, 8 ou mais, né? É uma diferença grande percentual, mas ainda assim, essas pessoas pobres, com menos escolaridade, menos acesso à justiça, elas incomodam menos, digamos assim. Há casos nos quais fraudes em assinaturas e abordagens predatórias ficam comprovadas pela justiça e durante sentença que aplicam às associações multas por danos morais. Esse é o caso, por exemplo, de Emília Rodrigues, moradora de Araraquara, no interior de São Paulo, que afirma à justiça ter descoberto um desconto de R$ 47 mensais da rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil, RIAN, de Minas Gerais. A entidade é presidida por uma aposentada de Belo Horizonte de 75 anos de idade e fatura mensalmente R$ 1,3 milhão. Tem 23 mil associados. Detalhe, a Emília, essa senhora que sofreu o golpe, ela mora em Araraquara e está sendo descontada pelo INSS por uma entidade que, na teoria, presta assistência e serviço aos idosos em Belo Horizonte. Nada a ver, né? Assim como Emília, mais de 1.000 pessoas processaram a entidade. No caso dela, a RIAN tentou provar que a aposentada era associada a uma ficha supostamente assinada por ela. Não deu certo. Uma perícia nomeada pela Justiça atestou que a assinatura era falsa, o que deu ensejo a uma condenação à entidade. Procurada pelo Metrópole, a RIAN não respondeu até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto para manifestação. Você acha que ela vai se manifestar? Presta atenção agora aqui o que eles estão fazendo. Está descarado demais, parece que perderam o medo, né? Entidade de Sergipe filiou paulistas com RG antigo. Outra entidade cujo salto de afiliados e faturamento chama atenção é a Associação Universo, que dobrou de tamanho entre 2023 e 2024 e tem 296 mil filiados. Segundo dados do INSS, ela fatura 11 milhões por mês. No início do ano passado, eram 2 milhões mensais. No boleto dos aposentados, ela aparece como APPS Universo. Sua presidente é uma aposentada de 79 anos de idade. A Universo tem a peculiaridade de ser alvo de ações, inclusive no interior de São Paulo, apesar de ser sediada no Sergipe. Em uma delas, o próprio juiz do caso notou que um homem residente em Presidente Venceslau, isso em São Paulo, desde 2012, seriam associado no Mato Grosso do Sul.
O RG dele em posse da entidade é de antes de 2017, mas, segundo a própria Universo, ele foi afiliado em 2022. A entidade foi condenada a pagar R$3.000 a ele por danos morais. R$3.000. Eles levam 2 bilhões e aí quando é condenado paga R$3.000. E aí tem quem diga que nesse Brasil o crime não compensa. É complicado, né? Melhor a gente nem falar o que pensa. A advogada Joana Vargas, que representa a Universo, afirmou que a entidade existe há 17 anos e oferece uma série de benefícios e vantagens essenciais à terceira idade. Interessante que ela não exemplificou nenhuma vantagem, nenhum benefício. Estamos em constante evolução na implantação de procedimentos de segurança, no sentido de propiciar ao associado máxima clareza no objetivo da adesão, como também mecanismos de certificação da idoneidade da operação. Não obstante, eventuais equívocos detectados no momento da afiliação são imediatamente resolvidos e, se necessário, indenizados, afirmou a advogada, ou seja, mentiu a advogada, porque os processos comprovam isso. Olha só comigo a situação dessa entidade aqui. Inscrita há 4 meses, já faturou 10 milhões. Na lista de entidades com nomes exóticos que têm aparecido como destinatárias de pequenos descontos na folha de pagamento dos aposentados, está, por exemplo, a Masterprev. Ela firmou seu termo de cooperação com o INSS em novembro de 2023 e já faturou 10 milhões de reais. Na Justiça, há 431 processos contra a entidade sobre cobrança abusiva de aposentados que dizem desconhecê-la. A presidente do local é uma aposentada de 65 anos, moradora de Santos, litoral paulista. Ela assumiu o posto em julho do ano passado, em uma ata registrada no cartório de São Paulo. Procurada, a Masterprev não se manifestou. Salto de 400% no faturamento. A Amar Brasil tinha um faturamento de 2,4 milhões em janeiro de 23. Hoje arrecada cerca de 10 milhões mensais, com contribuições de aposentados até 2022, quando foi registrada a eleição da nova diretoria, repleta de aposentados de São Paulo. A entidade estava registrada em Belo Horizonte. Após a troca de dirigentes, muito comum em diversas associações que firmaram contratos com o governo nos últimos anos, o endereço mudou para uma sala na Vila Olímpia, em São Paulo. A mudança foi registrada em cartório em novembro de 22, mesmo ano em que a Amar Brasil firmou seu contrato com o INSS. Então aí 2 empresas, uma que aumentou de forma descomunal seus ganhos, e a outra que, com a atual gestão, resolveu mudar, né? Vir para São Paulo, e aí em São Paulo, com certeza, ter um número muito maior de associados. Em uma das condenações na Justiça por desconto indevido, o juiz do caso afirmou que a associação não trouxe nenhum documento comprovando a referida contratação da aposentada que a processou. Segundo dados do INSS, no fim deste ano, a Amar tinha 212 mil filiados. Ela responde por 3,3 mil processos judiciais. Questionada ao Metrópole, novamente aquela história, né? Não falou nada. E o que diz sobre isso o INSS? O Metrópolis questionou o INSS sobre os descontos indevidos feitos por entidades e sobre o aumento das parcerias e reclamações contra elas. O órgão não se manifestou. Em dezembro, o INSS afirmou apenas que mantém acordos de cooperação técnica com entidades de classe para descontos de mensalidade associativa com algumas instituições, com base na Lei 8.213 de 1992 e no Decreto 3.048 de 1999. Desde a autorização pelos filiados, a mensalidade associativa pode ser descontada diretamente do benefício. Cabe destacar que o desconto não é do INSS, mas sim da entidade, diz o órgão. Ainda segundo o INSS, o beneficiário
que for descontado indevidamente deve entrar em contato com a entidade por meio do saque, que consta na própria rúbrica do desconto no extrato de pagamento, ou pode pedir o serviço de excluir a mensalidade associativa por meio do INSS, do meu INSS no caso, né? Ou da Central 135. Gente, isso é uma vergonha, é um absurdo, isso é um assalto à mão armada aos aposentados, e não é novidade. Não é novidade. Infelizmente, não é, repito, exclusividade desse governo. Mas assim como aconteceu no passado, a esquerda põe a mão e aí a coisa apodrece de vez. Já ouviu falar do toque de Midas? A esquerda tem o toque de merdas. Me desculpe o palavreado, mas aonde a esquerda põe a mão apodrece. Vira esse tipo de situação. É aposentado, em outros casos no passado, merenda de crianças, doentes, né, que ficam aí sem dinheiro para remédio, como é o caso da hanseníase hoje. Sempre o lado mais fraco da sociedade. E aí vem alguém dizer que defende pobre. Defende pobre coisa nenhuma. Ah, defende criança. As suas crianças, talvez. Defende aposentado? Talvez aqueles aposentados com aposentadorias milionárias. É uma vergonha, é um absurdo. Absurdo. É indignante isso. E aí vem com a história de, mas o ex-presidente dormiu na embaixada. Dane-se aonde o ex-presidente dormiu. A mim não interessa. A você interessa? Ser sincero, a você que defende a esquerda, interessa? Faz diferença aonde o presidente dormiu? Ou se a Michelle Bolsonaro pode ou não receber uma homenagem no teatro? Ou interessa para você se o teu pai ou tua mãe aposentado estão recebendo de uma forma justa ou estão sendo roubados? Alguns detalhes aqui literalmente nojam, não tem outra palavra. Por exemplo, o fato de que eles fazem isso com quem ganha um salário mínimo e não com as grandes aposentadorias. Por quê? Fica aí a pergunta. A dica que eu disse que ia dar, como advogado, vou te dar uma dica de graça, uma consulta de graça. O que você vai fazer se você estiver vivendo essa situação? Você vai ao INSS pessoalmente, você vai marcar e vai ao INSS pessoalmente. Vai pedir a imediata exclusão do desconto. É um direito teu. E você vai documentar isso. Você vai documentar. Se o atendente falar, não pode, documenta. Atendente fulano de tal, disse que não pode, dia tal, horário tal, documenta isso. E aí ele passa a responder. O INSS passa a responder. É um direito teu. Peça a exclusão imediata. Depois você vai discutir na justiça. Mas a primeira coisa que tem que fazer é pedir a exclusão desse desconto da tua folha de pagamento do teu olerite. Difícil, né? Mas infelizmente é o que está acontecendo com o nosso Brasil, é para onde o Brasil está indo. Se inscreva, compartilhe, curta. Vamos lutar até o último momento para mudar esse país, para melhorar.